A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui continuar a nossa aula, sobre bibliologia, que é a doutrina acerca das Escrituras Sagradas. Hoje vamos para a oitava parte, desta matéria, oitava aula sobre bibliologia. Nós aprendemos na aula anterior sobre o cânon da Bíblia, e sua evolução histórica, que era o tópico de número 4, e hoje já vamos para o tópico de número 5, onde vamos falar sobre preservação e tradução da Bíblia. Então vamos aqui para o tópico 5. Temos hoje muitas informações para passarmos, mas vamos ver se a gente consegue terminar a nossa aula com 15 minutos ou um pouquinho mais do que isso, para não ficar muito extensa. Bom, na letra A nós temos aqui as línguas originais da Bíblia. A Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e algumas porções de aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Então vamos começar aqui pelo Antigo Testamento, falando sobre o idioma original do Antigo Testamento, que é o hebraico. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, exceto as seguintes passagens que foram escritas em aramaico. Esdras, capítulo 8, capítulo 4. Esdras, capítulo 4, versículo 8, até capítulo 6, versículo 18. Depois a gente tem Esdras, capítulo 7, versículo 12 até o 26. Outro texto também escrito em aramaico é Daniel, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28. E Jeremias, capítulo 10 e versículo 11. Então, esses textos foram escritos em aramaico. Todo o restante do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O hebraico ele é diferente da língua portuguesa, porque ele é escrito e também lido da direita para a esquerda. O alfabeto hebraico é composto de 22 letras, todas elas são consoantes. Então, o hebraico antigo, bem como o hebraico moderno, não tem vogais, apenas consoantes, que são 22 letras. A partir do século 6 depois de Cristo, foram inseridos sinais nas consoantes hebraicas para fazerem funções de vogais ou de acentuações, e esses sinais foram chamados sinais vocálicos ou sinais massoréticos. O hebraico antigo só tinha consoantes e não tinha qualquer sinal de vocalização. Por isso, a pronúncia exata de muitas palavras se perderam ao longo do tempo. Então, esta vocalização ela foi colocada para que não se perdesse o som ou a pronúncia correta das palavras. Foram inseridos os chamados sinais vocálicos, para perpetuar assim a pronúncia tradicional. Esses sinais vocálicos, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eles são colocados em cima, embaixo, ao lado ou até mesmo dentro das consoantes hebraicas. Então, os autores desse sistema de vocalização foram chamados de massoretas, porque deriva aí da palavra massorá, que quer dizer tradição. Os massoretas, por meio desse sistema, fixaram a pronúncia tradicional do hebraico, e todo o texto bíblico posterior ao século VI é chamado de massorético, porque contém esses sinais vocálicos. Além do texto massorético, há outro texto hebraico das Escrituras, que é o do Pentateuco samaritano, que emprega os antigos caracteres hebraicos.
Mas hoje qualquer Bíblia, né, hebraica que você compre, ela vai vir com o sistema de pontuação ou de vocalização massorético. Isso faz com que a gente consiga, né, aprender com maior facilidade a ler o hebraico. Então aqui na próxima página, eu vou mostrar para vocês um texto hebraico, né? Esse texto aí é o texto do Salmo 23, e conforme vocês podem perceber, abaixo, né, das letras existem alguns sinais, né, alguns pontinhos, vamos dizer assim. Acima também das letras também existem alguns pontinhos, e também do lado. Esses pontinhos, né, que ficam aí abaixo, acima ou ao lado, ou até mesmo dentro das consoantes hebraicas, são chamados de sinais massoréticos ou sinais vocálicos. Isso é para você aprender a pronúncia correta das palavras. A maioria desses sinais, né, ou grande parte deles, tem a função de vogais, o que vai facilitar aí o aprendizado do hebraico bíblico. Então aqui a gente tem o Salmo 23, eu vou ler aqui apenas 2 versículos, né? O verso 1 e o verso 1, para os irmãos aprenderem mais ou menos aí como é a pronúncia hebraica. Não sou nenhum especialista, mas para a gente ter uma certa noção. Então o hebraico ele vai ler da direita para a esquerda. Então lá no versículo ou no verso 1, a gente tem, né? Mismor le David, Yahvé roi ersar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O verso 2, Binot deshe, Yarbitzeni, alme, menchot, yanaleni. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O verso 3, né? Vamos ler só mais um. Nafish, Yeshovev, Yancheni, Begamele, Tsedek, Lemaan, Shemo. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E, como eu já disse, alguns textos em aramaico. Desculpa aí, meus irmãos. O aramaico é um idioma semítico falado já há 2000 anos antes de Cristo, em Arã ou Síria, que é ali a mesma região. Como eu já disse anteriormente, os trechos do Antigo Testamento escritos em aramaico são Esdras, capítulo 4, versículo 8, até o capítulo 6, versículo 18, Esdras 7, do versículo 12 até o 26, e Daniel 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, e Jeremias, capítulo 10, versículo 11. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro do Reino do Norte, Israel, em 722 na Síria, e continuando através do cativeiro do Reino do Sul, que é o Judá, em 586 a.C., em Babilônia. Tão grande foi a influência dessa língua sobre os judeus cativos, né, que em 536 a.C., quando Israel começou a regressar do exílio, Israel falava o aramaico como língua oficial. Por essa razão, no tempo de Esdras, as escrituras, ao serem lidas em hebraico, em público, era necessário explicar o seu significado, conforme a gente pode ver lá em Neemias, capítulo 8, versículos 5 e o 8. No tempo de Cristo, os judeus, né, falavam o idioma oficial, que era o aramaico. Então, o aramaico era o idioma oficial ou a língua vernacular dos hebreus. Os judeus também falavam, na sua grande maioria, o hebraico, principalmente aqueles habitantes ali próximos a Jerusalém, né, ou em Jerusalém,
falava o aramaico, o hebraico, porque o hebraico era o idioma litúrgico, né? Na sinagoga lia os textos bíblicos em hebraico, a liturgia era feita em hebraico, então o hebraico era o idioma da liturgia, né, do culto. E os judeus também falavam o grego, que era a língua comercial usada no mundo todo daquela época. Então, os judeus geralmente falavam três idiomas, né? O aramaico, a língua oficial, o hebraico, que era a língua litúrgica, e o grego, que era a língua comercial. Alguns lugares ainda falam o aramaico. A Armênia, Azerbaijão, Irão, Iraque, Israel, alguns territórios ali palestinianos, Geórgia, Líbano, Rússia, Síria e Turquia. Não como língua oficial, né? Mas várias comunidades ali ainda preservam nesses países o idioma aramaico. Nos tempos lá do Antigo Testamento, o aramaico ele era escrito, né, utilizando-se a forma gráfica do hebraico. Então, muitas Bíblias em aramaico vai utilizar a forma gráfica, né, a forma da escrita do hebraico. Porém, o aramaico ele tem uma forma diferente, né, de escrever do hebraico, né? Bem parecida ali com a forma gráfica ali das línguas árabes, né? Mas muitos materiais que se compra sobre dicionários bíblicos, né, que envolve o aramaico, vai vir com a forma gráfica das letras hebraicas, tá? Mas o aramaico hoje, né? Hoje utiliza-se esta forma gráfica, né? Ok? Então vamos aqui para o grego, vamos falar sobre o grego e já vamos encerrar a nossa aula depois que falarmos sobre o grego, porque já está dando ali 13 minutos de aula. Bom, o grego é o idioma do Novo Testamento, né? O grego do Novo Testamento não é o grego clássico lá dos filósofos, mas o chamado grego koiné, que é o grego comum, o grego popular, falado pela população mais simples, né? Que era o idioma, né? O grego do homem comum, dos comerciantes, dos estudantes, etc. Então esse dialeto ele formou-se a partir das conquistas de Alexandre em 336 a.C., ano em que Alexandre o Grande subiu ao trono e num curto espaço de tempo, ali de 13 anos, né, alterou o curso da história do mundo. A Grécia tornou-se o império mundial e toda a terra conhecida recebeu influência da língua grega. Nos primórdios do cristianismo, o evangelho foi pregado, foi escrito em grego e podia ser compreendido por todo o mundo, porque o grego era o idioma oficial do mundo greco-romano. Então isso facilitou que o evangelho fosse anunciado a todas as nações daquela época. Então vamos ver aqui como que é o grego. O grego ele se aproxima bastante do português em várias palavras, né? Então não é tão difícil de se aprender ele como, por exemplo, é o hebraico. Então aqui a gente tem o texto de João, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Nós temos aqui o texto grego, né? E o Novo Testamento foi escrito nesse idioma. Então eu vou ler para vocês, não sou nenhum especialista, mas só para nós termos uma ideia de como era o grego do Novo Testamento. Então nós temos aí o versículo 1, né? En arche en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2. Hutos en arche proston theon. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Panta de autu egeneto, kai horis autu egeneto, rudé en
gegonen. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. En auto zoe en, kai rezoe en tophos ton anthropon. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5. Kai tophos en te scotia fainei, kai re scotia auto u catelaben. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então termina aqui a nossa aula, já temos 15 minutos e alguns segundos de aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre os manuscritos da Bíblia. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.